CIF, FOB, Ex-Works, DDP, CFR, os Incoterms estão aí, são vários, uma sopa de letrinhas e a grande maioria das vezes os importadores se confundem na hora de utilizar. E no vídeo de hoje eu vou te dizer o que eles são, quais são os mais importantes, quais tu realmente deve conhecer e que realmente tu vai utilizar na tua importação. Então pega uma xícara de café, senta aí que vai vir conteúdo top. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, como eu comentei anteriormente, eu vou falar sobre um dos temas mais importantes e talvez um dos mais negligenciados na hora de importar da China, que são os Incoterms. Os Incoterms são os International Common Terms, ou seja, são os termos comuns dos negócios internacionais. Foram feitos para que os negócios internacionais, a compra e venda de mercadorias ao redor do mundo, elas tivessem uma normativa. E eles definem basicamente aonde começa e onde termina a responsabilidade do importador e do exportador em relação ao custo do frete e ao seguro das mercadorias. Então, se no meio do caminho, no meio do transporte entre China e Brasil acontecer alguma coisa, é o Incoterm que vai dizer quem é o responsável por pagar a mercadoria, o seguro, o frete e tudo mais. Então, por isso que ele é tão importante e é tão importante que a gente conheça. Qual que é o grande problema do Incoterm? É que existem vários Incoterms e eu vou trazer aqui para ti o resumo de todos eles, mas eu vou te dizer quais são os que tu realmente deve conhecer. Então, vem para a tela do meu computador aqui, que eu tenho uma imagem bem interessante que vai te mostrar aqui de uma forma um pouco mais resumida o que eles representam e como eles funcionam. Então, olha só, todo o trânsito de mercadorias internacionais, então, começando na fábrica do exportador, então vamos pensar, a gente está falando aqui de importar da China, então vamos pensar que aqui é a fábrica do nosso exportador, do nosso fornecedor na China, e esse aqui é a fábrica, a nossa fábrica, a fábrica da nossa empresa, onde a gente vai receber a mercadoria. Aqui a gente tem o transporte da mercadoria da fábrica até a alfândega, a gente tem a alfândega, então, a gente tem o carregamento do navio, a gente tem o transporte, a gente tem o descarregamento do navio ou avião, a gente tem a alfândega brasileira, a gente tem o carregamento até o armazém da empresa. Então, esse aqui é o transporte internacional de uma forma bem resumida. Agora, o que a gente vai ver? Cada uma dessas nomenclaturas, ó, EXW, FCA, FCA, FAS, FOB, CIF, CIP, DPU, DAP e DDP são Incoterms. A gente vai precisar saber todos. Quem compra da China, quem importa mercadorias, precisa saber de todos eles? Não. Precisa conhecer quais são os Incoterms, o que eles fazem, quais são suas responsabilidades e precisa dominar os mais importantes. E aqui eu já vou nomear quais são os mais importantes e o que tu vai mais ver nos negócios internacionais e principalmente com a China. O primeiro que tu vai enxergar, não com tanta frequência, mas sim tu vai ver, é o Ex-Works. Então, o que é o Ex-Works? O Ex-Works é o Incoterm que traz menor responsabilidade para o exportador, ou seja, para a fábrica chinesa. Geralmente, um fornecedor chinês vai te apresentar uma cotação em Ex-Works, EXW, quando a tua compra for muito pequena ou quando ele quer se eximir de qualquer responsabilidade. Se a tua compra for grande e o teu fornecedor estiver oferecendo EXW, Ex-Works, toma cuidado, porque pode ter algum problema ali no meio. Se a tua compra for pequena, é muito comum eles oferecerem EXW, Ex-Works. Por quê? Porque eles têm um custo maior em fazer um Incoterm FOB, que é o mais comum. Então eles vão te oferecer EXW se a tua compra for menor do que o mínimo que eles costumam vender. Geralmente quando tu pede uma cotação de Minimum Order Quantity, o MOQ, eles te oferecem um FOB. Se tu pedir menor, se eles aceitarem fazer uma quantidade menor que o MOQ, eles vão fazer um Ex-Works. Então, qual que é a responsabilidade do importador nesse caso, ou seja, a empresa brasileira? Ela precisa coletar a mercadoria lá na fábrica chinesa e fazer todo o transporte até a alfândega chinesa, fazer o desembaraço, ou seja, o processo de exportação na alfândega, colocar no navio, trazer para o Brasil e fazer toda a parte de importação. Então, nacionalização e carregamento para dentro da fábrica. Por isso que isso é a menor responsabilidade possível
para o exportador, para a fábrica chinesa, e geralmente quando eles vão fazer isso aqui é quando a mercadoria é muito pequena ou quando tem algum problema relacionado com alguma coisa da empresa ou alguma questão logística. Mas, como eu disse, esse aqui não é o mais comum, mas ele é importante a gente saber e conhecer ele e ver como é que ele funciona. No final do vídeo eu vou te dizer qual que é o que tu deve utilizar sempre ou sempre tentar forçar o teu fornecedor a utilizar durante uma importação, uma cotação de importação. FCA, então, Free Carry, é onde o teu exportador ele vai colocar a mercadoria do lado da alfândega, tu vai precisar fazer o desembaraço e todo o processo. Esse aqui eu não vou entrar no detalhe porque dificilmente tu vai ver algum fornecedor chinês fazendo isso. O Free Along Shipment é quando ele coloca do lado do navio, e aí tu deve colocar a mercadoria dentro do navio. Esse também não é muito comum os fornecedores chineses oferecerem. O próximo que tu vai ver aqui, que eu vou entrar no detalhe, é o Free On Board, ou seja, livre no navio ou livre no avião. O que é isso? Esse aqui é o mais comum de a gente ver numa importação, numa cotação da China, de uma compra da China. O que é isso? É quando o exportador ele tira da fábrica dele, ele carrega até a alfândega, ele faz a liberação da mercadoria, toda a burocracia de exportação e coloca a mercadoria em cima do navio. A partir daqui, depois que estiver em cima do navio, quem é o responsável por contratar o frete, contratar o seguro, trazer para o Brasil, fazer todo o desembaraço, ou seja, toda a parte burocrática na alfândega brasileira é o importador e quem deve carregar para dentro da fábrica também é o importador. E esse aqui é o mais comum. Geralmente, quando a gente faz uma cotação FOB, o fornecedor ele vai dizer aonde que é o porto que ele vai embarcar essa mercadoria. Por exemplo, FOB Shanghai, FOB Xangai, ou FOB Ningbo, ou FOB Guangzhou, ou FOB qualquer porto chinês, ele vai colocar aonde que é o FOB dele. Por que ele vai colocar onde que é o FOB dele? Porque, por exemplo, é diferente para ele fazer um FOB Shanghai, que é mais para o norte da China, do que fazer um FOB Guangzhou, que é mais para o sul. Geralmente, o exportador, né, o fornecedor chinês, ele vai fazer um FOB onde for o porto mais próximo dele ou que ele tem uma logística mais simples. Às vezes, ele tem um porto mais próximo, mas ele tem um volume muito maior em outros portos, em um porto um pouco mais distante. Ele vai fazer naquele porto o FOB dele. Mas dificilmente vai ser um fornecedor do sul da China vai fazer um FOB lá em cima, lá no norte. Por quê? Porque ele tem toda a logística nacional para fazer e isso encarece o custo do produto dele. E aqui mais um ponto, ó, quando eu falei, ele geralmente vai fazer ex-works quando a mercadoria ela tem um volume muito pequeno. Por quê? Geralmente no preço FOB eles já tem um custo do container de tirar da fábrica e fazer todo esse processo. Agora, quando tu tem uma mercadoria, ela não preenche um container, esse custo fixo que ele tem para fazer um FOB geralmente aumenta. Por isso que quando a tua mercadoria tem pouco valor, pouco volume, ele vai te fazer um ex-works, ou seja, tu vai ter que fazer todo esse processo, todo o carregamento para a alfândega, o desembaraço, colocar no container e trazer para o Brasil. Essa é a grande diferença entre ex-works e FOB. A responsabilidade do teu fornecedor, do fornecedor chinês, vai acabar no momento em que ele colocar a mercadoria dentro do avião ou em cima do navio. A partir daqui é o comprador, né, é quem está importando a mercadoria que vai contratar o frete e o seguro. Depois a gente tem o CIF, é o terceiro mais importante, mais comum e que tu precisa saber. Mas se algum fornecedor chinês te oferecer um CIF, é melhor tu ficar atento. Por quê? Porque assim como é mais difícil para te conhecer os processos internos aqui da China, para o fornecedor chinês ele fazer esse processo e trazer ou contratar o frete e o seguro para ti, às vezes não se torna vantajoso para quem está importando por duas questões. A primeira é a questão de custos. Então, tu nunca sabe quem é o agente, quem é o transportador que o teu fornecedor vai escolher para fazer o frete e para fazer o seguro. E tu nunca sabe qual é a cobertura que o teu fornecedor vai escolher para fazer o seguro da tua mercadoria. Então, por isso que para mim, já estou respondendo aqui, então, antes do final do vídeo, olha só que maravilha, qual é o principal Incoterm que tu deve utilizar numa importação? FOB, Free On Board. Por quê? Porque tu não precisa se preocupar com a logística interna, exportação lá dentro
da China, né? Toda a parte de burocracia chinesa, tu não vai se preocupar, tu vai pegar a mercadoria em cima do navio lá no porto chinês, aí tu vai ter todo o controle de custo de frete, de qual armador tu vai trazer, qual é o navio, qual é o container, e também tu vai ter todo o controle do seguro que tu vai contratar. Tem alguns importadores que eu conheço que não contratam seguro, mas eu acredito que essa não seja uma boa alternativa. A gente vai falar sobre isso em um outro vídeo, mas eu acho bem importante contratar o seguro, porque o seguro não é um custo muito elevado e eu já vi navio afundando, já tive que acionar o seguro em algumas importações que eu fiz. Então, o CIF é o Cost, Insurance and Freight. Então, o fornecedor vai pagar o custo do seguro e do frete para trazer para o Brasil. Então, fica longe desse aqui. Geralmente, o custo do produto vai aumentar, porque ele vai pagar o frete e o seguro também, e tu não vai ter muito controle sobre o que ele vai estar contratando. E depois a gente tem outros incoterms aqui que eles não são muito frequentes de a gente ver. Então, tem incoterm que o exportador traz até a alfândega brasileira, tem outros que ele faz a nacionalização. Na verdade, hoje já não pode mais, né? A importação, a legislação brasileira não permite mais que um exportador faça a nacionalização de mercadorias no Brasil. Então, esses incoterms eles já nem são mais utilizados aqui no Brasil. Em alguns casos, tem algumas variações aqui para fretes rodoviários, mas não é o caso. No vídeo de hoje é isso. Minhas recomendações sempre busque fazer uma importação FOB, Free On Board. Por quê? Porque tu não precisa se responsabilizar pela parte chinesa dessa nacionalização e tu vai ter controle na contratação do teu frete e do teu seguro. E o teu fornecedor, a fábrica chinesa, ela não vai precisar mexer com a parte burocrática do Brasil, que ela é muito detalhista. Muitos e muitos fornecedores reclamam da quantidade de detalhes que a alfândega brasileira exige na documentação, então é muito importante que tu tenha um despachante aduaneiro de confiança, que tu tenha pessoas de confiança para corrigirem esses documentos, porque se tiver problema no documento, erro ou falta de informação, tu vai ter algumas multas que podem levar por água abaixo todo o teu lucro. Então, no vídeo de hoje é isso, espero que tenha gostado. Te vejo na próxima semana, um grande abraço e tchau!